Queridos, hoje nós vamos encerrar a nossa série, que tem como tema a história da salvação do Éden ao sepulcro vazio. Ainda tem algumas coisas sobre a salvação que eu pretendo tratar, mas vou fazer isso posteriormente em uma mensagem avulsa. Mas hoje na série a gente vai concluir essa série. Hoje nós vamos para a parte 7, foram 7 mensagens com a de hoje nessa série, e você que está acompanhando desde o início sabe que a gente começou lá no Jardim do Éden, passou pelo sepulcro vazio, e nesses 2 últimas mensagens nós estamos vendo a questão da teologia da salvação. E hoje na parte 7 nós vamos com o tema a mecânica da salvação, por uma perspectiva arminiana. Domingo passado, ainda bem que vocês sobreviveram, domingo passado nós falamos a respeito da visão calvinista e nós nos posicionamos argumentando contra alguns pontos dessa doutrina. Nós entendemos que você é livre para crer na forma que você entender sobre essa questão da salvação, mas é importante também que nós como igreja deixemos claro qual é a nossa linha doutrinária a respeito disso. E hoje nós queremos abordar especificamente a linha arminiana sobre o assunto da salvação. E quando a gente usa aqui a mecânica da salvação, a mecânica significa o processo de salvação, como a salvação acontece, certo? Na visão teológica, como a salvação acontece por uma perspectiva arminiana. Então nós já percebemos que esse assunto, sobre salvação, soteriologia, que é uma palavra complicada, que fala sobre o estudo da salvação, ou a doutrina da salvação, quando o assunto é esse, o mundo evangélico, digamos assim, ele se divide majoritariamente, em sua maioria, ele se divide entre calvinistas e arminianos. Até muita pendenga entre os 2 grupos, mas eu acredito que a gente tem plena condição de conviver uns com os outros. Inclusive eu tenho amigos que são calvinistas e a gente se dá bem, muito bem. Gente, não há motivo para não haver uma convivência amorosa, porque ambos somos discípulos de Jesus Cristo. Mas majoritariamente, quando o assunto é a mecânica da salvação, nós nos dividimos em 2 grupos, os calvinistas e os arminianos. Existem outros pontos de vista, mas eles não são majoritários, e as diferenças entre calvinismo e arminianismo, elas não são muitas, ao contrário do que muitos pensam, às vezes por falta de conhecimento. Elas não são muitas, porém são profundas. Naquilo que elas divergem, elas são profundas, mas não são muitas as diferenças, tá? Mas antes de abordar esse assunto, eu gostaria de orar. Eu acho que a gente realmente precisa orar antes de abordar esse assunto. Você pode orar comigo? Deus amado, em nome de Jesus Cristo, eu te louvo, Deus, te agradeço pela oportunidade de estarmos aqui nesse lugar, pela oportunidade de estarmos transmitindo também a tua palavra por esse veículo tão importante que é a internet. Te agradeço, Deus, por cada vida que o teu Espírito Santo conduziu para estar agora ouvindo esta palavra. Eu peço ao Senhor misericórdia sobre a minha vida. Deus, me encha de sabedoria, de autoridade espiritual, de entendimento, para que eu possa compartilhar claramente aquilo que o Senhor tem colocado no meu coração, aquilo que tem ardido no meu coração, no meu tempo com o Senhor. Que o teu Espírito Santo abra o nosso entendimento, abra os nossos olhos espirituais, estape os nossos ouvidos espirituais, desacorrente os nossos corações, para que possamos enxergar, ouvir e desejar tudo isso para nós. Em nome de Jesus nós oramos assim e te agradecemos. Amém. Então, querido, eu diria que o grande problema, ou talvez um dos grandes problemas nesse assunto, é que pouco se conhece sobre o arminianismo. Talvez você foi apresentado a esse tema domingo passado. Se você está vindo hoje a primeira vez, você está sendo apresentado hoje. Então pouco se sabe sobre o arminianismo.
Por outro lado, muito se fala sobre o calvinismo, muito se estuda. Se você chega numa livraria evangélica, você vai ter lá 50 livros da linha calvinista e talvez um ou dois da linha arminiana. Então, o estudo do calvinismo nas últimas décadas tem sido muito mais propagado do que o estudo do arminianismo. Então, o arminianismo tem ficado meio que no esquecimento. E a verdade é que o arminianismo é, em grande parte, desconhecido. Não só pelos críticos. Sabe, quando você lê críticas a respeito do arminianismo, e você vê eles criticando uma coisa que não é arminianismo. Ou seja, as pessoas estão criticando alguma coisa que eles nem conhecem. Mas também o arminianismo é desconhecido por grande parte, talvez pela maioria das pessoas que se auto-intitulam arminianos. Isso é curioso. Tem muita gente dizendo que é arminiano, arminianista, sem nem saber o que a doutrina arminiana fala sobre a mecânica da salvação. Às vezes eles estão seguindo uma outra corrente doutrinária e pensam que é arminianismo. Então, a verdade é essa. E sabe o que é que eu tenho visto? É que grande parte dos que criticam o arminianismo e também dos que se auto-intitulam arminianos nunca leram, nunca estudaram o arminianismo por uma fonte arminiana. Muitos deles nunca leram nenhum parágrafo de uma fonte arminiana, nunca leu um escrito do próprio Armínio, que é aquele que empresta o nome, e não foi ele que criou, essa doutrina é bíblica, ele apenas foi um grande proponente dessa doutrina, por isso para identificar se diz arminianismo, mas não é uma coisa da cabeça de Armínio, é uma doutrina bíblica. Mas muita gente nunca leu uma linha, um parágrafo, um livro de uma fonte arminiana, e ele escuta sobre o arminianismo por fontes que criticam o arminianismo, e aí não tem como você entender. Então, eu estou falando isso com propriedade porque ao longo do meu ministério, ao longo do meu tempo de estudo em seminário, eu me debrucei profundamente sobre o calvinismo, em fontes calvinistas, e também tenho me debruçado sobre fontes arminianas. Então, quando eu estudo calvinismo, eu não estudo o calvinismo pela ótica arminiana. O que é que o arminianismo diz do calvinismo? Não, sabe, sempre tem uma tendência, porque você já fala refutando. Então, se você quer conhecer o calvinismo, leia o calvinismo numa fonte calvinista. E se você quer conhecer o arminianismo, leia sobre ele numa fonte arminiana. E aí você vai ter condições de entender, para poder você escolher qual, na sua concepção, é aquele mais coerente com o ensino da Bíblia como um todo. Porque ambos vão te dar um caminhão de versículos bíblicos. E às vezes eles usam o mesmo versículo, só que um entende de uma forma, outro entende de outra. Então, só para você entender, digamos assim, essa questão. Então, hoje eu quero apresentar de uma forma detalhada e sistematizada a teologia arminiana sobre a mecânica da salvação. E assim como o calvinismo, o arminianismo também, ele pode ser resumido em 5 pontos. O calvinismo, esses 5 pontos formam um acróstico que é chamado TULIP, ou TULIP, em português, né? TULIP em inglês, e cada uma dessas letras da palavra TULIP ou tulipa representa um dos, digamos assim, das áreas em que eles defendem. E no arminianismo não é diferente, também existem 5 pontos, tem um PowerPoint aí, e a palavra que forma o acróstico, né, que foi organizado aí, é a palavra factors, né, que são fatos, os fatos da salvação. E de um lado você tem ali em inglês, e do outro lado você tem a tradução em português. Então, vamos nos deter o português, que é melhor, não é verdade? Então, o F significa feito livre pela graça para crer. Aqui é aquela velha discussão do livre-arbítrio. Existe livre-arbítrio? Não existe livre-arbítrio? Então, o primeiro ponto aqui é esse: feito livre pela graça para crer. O A é a todos a expiação. Expiação, essa palavra estranha,
é a morte de Jesus, o pagamento pelos nossos pecados foram expiados, foram perdoados, ok? Então expiação é a mesma coisa que perdão. Então aqui nesse ponto, a todos a expiação significa Jesus morreu pelo pecado de todos. A letra C é condicional eleição, ou eleição condicional, ela só está invertida aí para casar com C. Ou seja, a eleição, né? Deus elegeu para a salvação, mas para eleger alguém para a salvação, existem condições que essa pessoa precisa se adequar e se enquadrar. Então é uma eleição condicional. No calvinismo, isso aqui é uma eleição incondicional, não há condições. O arminianismo entende que a Bíblia revela que há condições. O T é de total depravação. Aqui fala sobre a condição que o homem está sem Deus por causa do pecado. Você pode entender como total corrupção. Essa palavra depravação talvez soe estranha para você. E o S, segurança em Cristo. Aqui tem a ver com a questão de perde ou não perde salvação. Estou seguro ou não estou na minha salvação em Cristo? Então, basicamente o arminianismo vai ser sistematizado nesses 5 pontos aí. E hoje nós vamos ver cada um deles, não exaustivamente, porque você não vai aguentar, mas vamos ver de forma satisfatória cada um desses 5 pontos sobre o arminianismo. Só que nós não vamos nessa sequência aí, desse acróstico, porque ele está nessa sequência aí mais para obedecer essa palavra, fatos. Ok? Nós vamos numa sequência mais lógica, para que nós possamos entender, mas vamos trabalhar cada um desses 5 aspectos da salvação por uma ótica arminiana, que eu entendo ser uma doutrina bíblica. Então, o primeiro ponto que nós vamos tratar aqui é sobre a depravação total.